Livro de Gênesis. Origens da humanidade. A criação do céu e da terra. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Deus disse: "Faça-se a luz." E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas noite. E houve tarde e houve manhã, primeiro dia. Deus disse: "Faça-se um firmamento no meio das águas para separar as águas das águas." Deus fez o firmamento e separou as águas que estão debaixo do firmamento das águas que estão acima do firmamento. E assim aconteceu. Deus chamou ao firmamento céu. E houve tarde e houve manhã, segundo dia. Deus disse: "As águas que estão debaixo do céu se reúnam num só lugar e apareça a parte seca." E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca terra e a massa das águas, mar. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: "A terra produza vegetação, plantas que deem sementes e árvores frutíferas que deem sobre a terra fruto com a própria semente, cada qual segundo sua espécie." E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, plantas que produzem semente, cada qual segundo a própria espécie, e árvores que dão frutos, cada qual com sua semente segundo a própria espécie. Deus viu que isso era bom, e houve tarde e houve manhã, terceiro dia. Deus disse: "Haja luzes no firmamento do céu para distinguir o dia da noite. Sirvam de sinais para as festas, para os dias e para os anos, e sirvam de luzes no firmamento do céu para iluminar a terra." E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a luz maior para regular o dia e a luz menor para regular a noite, e as estrelas. Deus as pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom, e houve tarde e houve manhã, quarto dia. Deus disse: "Encham-se as águas de multidões de seres vivos, e pássaros voem sobre a terra no firmamento do céu." Deus criou os grandes animais aquáticos e todos os seres vivos que nadam e enchem as águas, segundo sua espécie, e toda a ave alada, segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo: "Sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e os pássaros se multipliquem sobre terra." E houve tarde e houve manhã, quinto dia. Deus disse: "A terra produza seres vivos segundo sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo sua espécie." E assim aconteceu. Deus fez os animais selvagens segundo sua espécie, os animais domésticos segundo sua espécie, e todos os répteis da terra segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: "Façamos o ser humano, à nossa imagem, como nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens e sobre todos os répteis que rastejam pelo chão." E Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse: "Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo ser vivo que rasteja pelo chão." E Deus disse-lhes: "Dou-vos toda planta que dá semente e que está em toda a terra, e toda árvore em que há fruto que produz semente, serão vosso alimento. A todos os animais selvagens, a todas as aves do céu, e a todos os seres que rastejam pelo chão, e nos quais há um sopro de vida, eu dou como comida toda a vegetação." E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito. Era muito bom. E houve tarde e houve manhã, sexto dia.
Assim, foram terminados o céu e a terra, como todos os elementos. No 7º dia, Deus concluiu a obra que havia feito e descansou de todo o seu trabalho. No 7º dia, Deus abençoou o 7º dia e o consagrou, porque nele descansou de todo o trabalho que havia feito na criação. Estas são as origens do céu e da terra quando foram criados. Quando Javé, Deus, fez a terra e o céu, não havia sobre a terra nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta do campo tinha brotado, porque Javé, Deus, não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Mas um vapor subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então Javé, Deus, formou o homem com o pó da terra e soprou em suas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois Javé, Deus, plantou um jardim em Éden, a oriente, e nele colocou o homem que havia formado. Javé, Deus, fez germinar o solo toda espécie de árvore de aspecto atraente e de fruto saboroso. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía de Éden para regar o jardim, e dali se dividia em 4 braços. O nome do primeiro é Fison. É o que rodeia todo o país de Evila, onde há ouro, e o ouro daquela terra é fino. Há também bidélio e a pedra de ônix. O segundo se chama Geom. Este é o que rodeia todo o país da Etiópia. O terceiro se chama Tigre. Ele corre a leste de Azul. O 4º rio é Eufrates. Javé, Deus, deu esta ordem ao homem: poderás comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deves comer, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Javé, Deus, disse: não é bom que o homem esteja só. Quero fazer-lhe um auxílio que lhe corresponda. Então Javé, Deus, formou da terra toda espécie de animais do campo e todas as aves do céu, e os conduziu ao homem para ver como os chamaria. Cada ser vivo ficaria com o nome que o homem lhe desse. Assim, o homem deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas o homem não encontrou um auxílio que lhe correspondesse. Então, Javé, Deus, fez descer sobre o homem um sono profundo, e ele adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. Com a costela que havia tirado do homem, Javé, Deus, formou a mulher e a conduziu ao homem. Então o homem disse: desta vez, esta é a carne de minha carne e osso de meus ossos. Será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe, para se unir à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Os dois, o homem e a mulher, estavam nus, mas não sentiam vergonha. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, feitos por Javé, Deus. Ela disse à mulher: é verdade que Deus disse: não deveis comer nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: dos frutos das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não deveis comer e não deveis tocá-lo, senão morrereis. Mas a serpente disse à mulher: não morrereis de modo algum. Antes, Deus sabe que no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então a mulher viu que o fruto da árvore era bom para comer, atraente para os olhos e desejável para adquirir conhecimento. Apanhou o fruto e o comeu. Depois deu dele também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, juntaram folhas de figueira e fizeram tangas para si. Ouvindo o rumor de Javé, Deus, que passeavam no jardim à brisa do dia, o homem e sua mulher se esconderam de Javé, Deus, no meio das árvores do jardim. Mas Javé, Deus, chamou o homem e lhe disse: onde estás? Respondeu: ouvi vosso rumor no jardim e tive medo, porque estou nu e me escondi. Deus lhe perguntou: quem te disse que estavas nu?
Então comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? O homem respondeu: A mulher que me destes por companheira me deu da árvore e eu comi. Javé disse à mulher: Que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então Javé Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Maldita sejas entre todos os animais do campo e entre todos os animais selvagens. Sob teu ventre caminharás, e o pó da terra comerás todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher, ele disse: Multiplicarei os sofrimentos de teu parto. Entre dores dará à luz os filhos. Para teu marido será teu desejo, mas ele te dominará. E ao homem ele disse: Porque ouvistes a voz de tua mulher e comeste da árvore da qual eu te ordenei, não deves comer dela, maldito seja o solo por tua causa. Com sofrimento tirarás dele o sustento todos os dias de tua vida. Espinhos e cardos produzirá para ti, e comerás a relva dos campos. Com o suor do teu rosto comerás o pão, até que voltes à terra, porque dela tu fostes tirado. Tu és pó, e ao pó voltarás. O homem deu à sua mulher o nome de Eva, porque ela seria a mãe de todos os viventes. Javé Deus fez para o homem e para a mulher roupas de pele e os vestiu. Então Javé Deus disse: O homem tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora não aconteça que ele estenda a mão e apanhe também da árvore da vida, e dela coma e viva para sempre. Javé Deus o expulsou do jardim de Éden para que trabalhasse a terra do qual tinha sido tirado. Expulsou o homem e pôs a oriente do jardim de Éden os querubins com a espada flamejante a cintilar para guardar o caminho da árvore da vida. Adão se uniu a Eva, sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Adquiri um homem com a ajuda de Javé. Depois deu à luz ainda a seu irmão Abel. Abel era pastor de rebanhos e Caim lavrador da terra. Passado o tempo, Caim ofereceu frutos da terra em oblação a Javé. Abel, por sua vez, ofereceu primogênitos de seu rebanho e sua gordura. Javé olhou com agrado para Abel e sua oferta, mas não olhou com agrado para Caim e sua oferta. Caim ficou muito irritado com isso e com o rosto abatido. Javé disse então a Caim: Por que estás irritado e com o rosto abatido? Se fizeres o bem, não andarás de cabeça erguida? Mas se não fizeres o bem, o pecado está à espreita diante de tua porta. Ele se esforça para conquistar-te, mas tu deves dominá-lo. Caim disse a seu irmão Abel: Vamos ao campo. Enquanto estavam no campo, Caim atirou-se sobre o irmão Abel e o matou. Então Javé disse a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Sou eu o guarda de meu irmão? Javé disse: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama por mim da terra. Agora, maldito sejas tu, longe da terra que por obra tua bebeu o sangue de teu irmão. Quando cultivares a terra, ela não te dará mais frutos. Será um fugitivo vagando sobre a terra. Disse Caim a Javé: Grande demais é meu castigo, para que eu possa suportá-lo. Vós me expulsai hoje dessa terra, e terei de esconder-me longe de vós. Serei fugitivo vagando sobre a terra, e todo aquele que me encontrar poderá me matar. Javé lhe disse: Quem matar Caim será punido 7 vezes. Javé pôs em Caim um sinal para que não fosse morto por quem o encontrasse. Caim se retirou da presença de Javé e foi morar na região de Nod, a leste de Éden. Caim uniu-se à sua mulher, que concebeu e deu à luz a Enoque. Depois, tornou-se condutor de uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Maaviel, e Maaviel gerou Matusaém, e Matusaém gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome da primeira era Ada, e o nome da segunda Sela. Ada deu à luz a Jabel,
Ele foi o pai dos que moram em tendas e possuem rebanhos. O nome de seu irmão era Jubal. Ele foi o pai de todos os que tocam citara e flauta. Sela, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, forjador de todo utensílio de cobre e de ferro. A irmã de Tubal-Caim era Noema. Lameque disse às suas mulheres: Ada e Sela, escutai minha voz. Mulheres de Lameque, prestai ouvindo ao que vou dizer. Matei um homem por causa de uma ferida, e um rapaz por causa de uma contusão. 7 vezes será vingado Caim, mas Lameque 77. Adão uniu-se de novo à sua mulher, que deu à luz a um filho, e o chamou de Sete. Porque, disse, Deus me deu outro descendente em lugar de Abel, porque Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, que ele chamou Enós. Então começou a invocar o nome de Javé. Esta é a lista dos descendentes de Adão. Quando Deus criou o ser humano, ele o fez à semelhança de Deus. Homem e mulher os criou, abençoou-os e os chamou de ser humano quando foram criados. Adão tinha 130 anos quando gerou um filho, à sua semelhança, à sua imagem, e o chamou Sete. Depois de ter gerado Sete, Adão viveu ainda 800 anos e gerou filhos e filhas. O total dos dias de Adão foi de 930 anos, depois morreu. Sete tinha 105 anos quando gerou Enós. Depois de ter gerado Enós, Sete viveu ainda 807 anos e gerou filhos e filhas. O total dos dias de Sete foi de 912 anos, depois morreu. Enós tinha 90 anos quando gerou Cainã. Depois de ter gerado Cainã, Enós viveu ainda 815 anos e gerou filhos e filhas. O total dos dias de Enós foi de 905 anos, depois morreu. Cainã tinha 70 anos quando gerou Malalael. Depois de ter gerado Malalael, Cainã viveu ainda 840 anos e gerou filhos e filhas. O total dos dias de Cainã foi de 910 anos, depois morreu. Malalé tinha 75 anos quando gerou Jared. Depois de ter gerado Jared, Malalé viveu ainda 830 anos e gerou filhos e filhas. O total dos dias de Malalé foi de 895 anos, depois morreu. Jared tinha 162 anos quando gerou Enoque. Depois de ter gerado Enoque, Jared viveu ainda 800 anos e gerou filhos e filhas. O total dos dias de Jared foi de 972 e depois morreu. Enoque tinha 65 anos quando gerou Matusalém. Enoque andou com Deus depois de ter gerado Matusalém, viveu ainda 300 anos e gerou filhos e filhas. O total dos dias de Enoque foi de 375 anos. Enoque caminhou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Matusalém tinha 187 anos quando gerou Lameque. Depois de ter gerado Lameque, Matusalém viveu ainda 782 anos e gerou filhos e filhas. O total dos dias de Matusalém foi de 979 anos e depois morreu. Lameque tinha 182 anos quando gerou um filho e o chamou Noé, dizendo: Este nos consolará do nosso trabalho e do cansaço de nossas mãos, por causa do solo que Javé amaldiçoou. Depois de ter gerado Noé, Lameque viveu ainda 595 anos e gerou filhos e filhas. O total dos dias de Lameque foi de 777 anos e depois morreu. Noé tinha 500 anos quando gerou Sem, Cã e Jafé. Quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram como esposas todas as que escolheram. Javé disse: Não ficará sempre no homem meu espírito, pois ele é carne. A duração de sua vida não será mais do que 120 anos. Naquele tempo, havia sobre a terra os gigantes, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, estas lhe geravam filhos. São esses os famosos heróis da antiguidade.
Javé viu que a maldade dos homens se multiplicava sobre a terra e que todos os projetos de seu coração tendiam continuamente para o mal. E Javé se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra, e seu coração se entristeceu. Javé disse: exterminarei da face da terra o ser humano que criei, e com ele também os animais, os répteis e as aves do céu, porque estou arrependido de os ter feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos de Javé. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Mas a terra os corrompeu diante de Deus e estava cheia de violência. Deus olhou para a terra e viu que estava corrompida, porque todo ser humano tinha pervertido sua conduta sobre a terra. Então Deus disse a Noé: decidi que é chegado o fim de todo ser criado, porque a terra, por sua causa, está cheia de violência. Vou exterminá-los junto com a terra. Faze para ti uma arca de madeira resinosa. Divide a arca em compartimentos e calefa-ta com betume por dentro e por fora. Deves fazê-la assim. A arca terá 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Farás na arca um teto, e a um côvado mais acima a terminarás. De um lado porás a entrada da arca. Tu a farás com andares, inferior, segundo e terceiro. Eu mandarei o dilúvio, isto é, as águas sobre a terra, para destruir debaixo do céu todo ser com sopro de vida. Tudo que está sobre a terra perecerá, mas contigo eu farei minha aliança. Entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de todo ser vivo, introduzirás na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los em vida contigo. De cada espécie de ave, de cada espécie de animais e de cada espécie de todos os répteis da terra, virá contigo um casal, para os conservares em vida. Quanto a ti, ajunta todo tipo de alimento e guarda-lo junto de ti, para que sirva de comida para ti e para eles. Noé fez tudo como Deus lhe tinha mandado. Javé disse a Noé: entra na arca com toda a tua família, porque vi que és justo diante de mim nesta geração. De cada animal puro, toma contigo 7 casais, o macho com a fêmea. Dos animais impuros, um casal, o macho com a fêmea. Também das aves do céu, 7 casais, macho e fêmea, para perpetuar sua raça sobre toda a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Exterminarei da face da terra todo ser vivo que fiz. Noé fez tudo o que Javé lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio das águas inundou a terra. Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, para escapar das águas do dilúvio, dos animais puros e dos impuros, das aves e de todos os seres que rastejam pelo chão. Entraram 2 a 2 com Noé na arca, macho e fêmea, como Deus lhe havia ordenado. Passados 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, do dia 17 do mês, justamente nesse dia, interromperam todas as fontes do grande abismo e as cataratas do céu se abriram. Caiu a chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé entrou na arca com os filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos, e com eles todas as espécies dos animais selvagens, dos animais domésticos, dos seres que rastejam pelo chão, das aves e de todos os seres alados. Vieram, pois, para junto de Noé na arca, 2 a 2, de todo ser vivo em que há sopro de vida. Os que vinham macho e fêmea, de todo ser vivo, entraram como Deus lhe havia ordenado. Depois, Javé fechou a porta atrás dele. O dilúvio caiu sobre a terra durante 40 dias. As águas subiram e levantaram a arca, que se elevou sobre a terra. As águas aumentaram e cresceram muito sobre a terra
e a arca flutuava na superfície das águas. As águas subiam cada vez mais sobre a terra e cobriram todas as montanhas mais altas que há debaixo de todo o céu. As águas elevaram-se 15 côvados acima das montanhas que elas cobriam. Pereceu todo ser vivo que se movia sobre a terra: aves, animais domésticos e selvagens, todos os seres que ferviam sobre a terra e todos os seres humanos. Morreu todo ser que tinha um sopro de vida nas narinas, isto é, tudo que estava sobre a terra seca. Assim, foram exterminados todos os seres que estavam sobre a terra, desde os seres humanos até os animais, os répteis e as aves do céu. Eles foram extintos da terra e ficaram somente Noé e os que estavam com ele na arca. As águas permaneceram altas sobre a terra durante 150 dias. Então, Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Fez soprar um vento sobre a terra e as águas baixaram. As fontes do abismo e as comportas do céu foram fechadas e a chuva parou de cair. Pouco a pouco, as águas foram se retirando e, passando 150 dias, começaram a diminuir. No dia 17 do 7º mês, a arca pousou sobre os montes de Ararat. As águas continuaram a diminuir até o 10º mês. E no primeiro dia do 10º mês, apareceram os cumes das montanhas. Transcorridos mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e deixou sair um corvo, que saiu, indo e voltando, até que secaram as águas sobre a terra. Soltou também uma pomba para ver se as águas já haviam retirado do solo. Mas a pomba, não encontrando onde pousar, voltou para junto dele na arca, porque as águas ainda cobriam toda a face da terra. Ele estendeu a mão, apanhou-a e recolheu-a na arca. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele no entardecer, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Então, Noé compreendeu que as águas haviam se retirado da terra. Esperou outros 7 dias e soltou a pomba, que nunca mais voltou. Foi no ano 601 da vida de Noé, no primeiro dia do primeiro mês, que as águas secaram sobre a terra. Noé retirou a cobertura da arca e viu que a superfície do solo estava seca. Foi no 27º dia do 2º mês que a terra ficou enxuta. Deus ordenou a Noé: sai da arca com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Faze sair também contigo todas as espécies de animais que estão contigo, aves, animais domésticos e os répteis que rastejam pelo chão, para que se propaguem sobre a terra, sejam fecundos e se multipliquem sobre ela. Noé saiu com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Saíram também da arca todos os animais selvagens e domésticos, todas as aves e todos os répteis que rastejam pelo chão, todos segundo sua espécie. Então, Noé construiu um altar a Javé. Tomou animais puros e aves puras de toda a espécie e ofereceu o holocausto sobre o altar. Javé aspirou aquele suave perfume e disse consigo mesmo: não amaldiçoarei nunca mais o solo por causa do ser humano, porque o coração humano está inclinado para o mal desde a adolescência. Nem castigarei mais nenhum ser vivo como acabei de fazer. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sereis causa de medo e de pavor para todos os animais da terra e para todas as aves do céu, para tudo que rasteja pelo chão e para todos os peixes do mar. Eu os ponho em vosso poder. Tudo o que se move e tem vida vos servirá de alimento. Dou-vos tudo isso, como já vos dei às plantas. Mas não comereis a carne com sua vida, isto é, seu sangue. De vosso sangue, ou seja, de vossa vida, eu pedirei contas. Pedirei contas dele a todo animal. Ao homem pedirei contas da vida do homem.
a cada um de seu irmão. Quem derrama o sangue do homem, pelo homem terá seu sangue derramado, porque a imagem de Deus foi feito o homem. Quanto a vós, sede fecundos e multiplicai-vos, propagai-vos sobre a terra e dominai-a. Deus disse a Noé e seus filhos: Estabeleço minha aliança convosco e com vossos descendentes depois de vós, com todo ser vivo que está convosco, aves, animais domésticos e selvagens, com todos os animais da terra que saíram da arca. Estabeleço minha aliança convosco. Não será mais exterminado nenhum ser vivo pelas águas do dilúvio, nem haverá mais dilúvio para devastar a terra. Deus disse: Este é o sinal da aliança, que estabeleço entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, para todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens, e este será o sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, e aparecer o arco nas nuvens, eu me lembrarei de minha aliança, que há entre mim e vós, e todos os seres de todas as espécies. E não haverá mais águas do dilúvio para destruir todo ser vivo. O arco está nas nuvens, e eu o verei e me lembrarei da aliança eterna, entre Deus e todos os seres de toda espécie que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e todos os seres vivos que estão sobre a terra. Os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Estes três são os filhos de Noé, e a partir deles foi povoada toda a terra. Noé, que cultivava a terra, plantou uma vinha. Tendo bebido vinho, embriagou-se e ficou despido no interior da tenda. Cã, pai de Canaã, viu o pai despido e foi contar aos dois irmãos que estavam fora. Então, Sem e Jafé tomaram um manto, puseram-no sobre os ombros e, caminhando de costas, cobriram a nudez do pai. Seus rostos estavam voltados para trás e não viram o pai despido. Quando Noé despertou da embriaguez, ficou sabendo o que tinha feito o filho mais novo. Então disse: Maldito seja Canaã, será para seus irmãos o último dos escravos. E acrescentou: Bendito seja Javé, Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Deus engrandeça Jafé, que ele more nas tendas de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Noé viveu depois do dilúvio 350 anos. O total dos dias de Noé foi de 950 anos, depois morreu. São estes os descendentes dos filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio. Filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Jafá, Tubal, Mosoque e Tiras. Filhos de Gomer: Asquenez, Rifate e Togorma. Filhos de Jafá: Elisa, Tarsis, Setim e Rodanim. Deles derivaram os povos espalhados pelas ilhas das nações, em seus diversos países, cada um segundo a própria língua, segundo suas famílias em suas nações. Filhos de Cã: Cush, Messaraim, Fute e Canaã. Filhos de Chuque: Sabá, Evília, Sabatá, Regma e Sabataca. Filhos de Regma: Sabá e Dadá. Cush gerou Nemrode, que foi o primeiro homem poderoso sobre a terra. Foi um valente caçador diante de Javé, e é por isso que se diz: caçador valente diante de Javé, como Nemrode. As capitais de seu reino foram Babel, Araque, Acade e Calane, cidades que estão todas na terra de Senar. Dali saiu para Azur e construiu Ninive, Reobote-ir, Cale e Recém, a grande cidade entre Ninive e Cale. Messarém gerou os de Lude, de Anã, de Labe, de Náfito, de Patros, de Caslu e de Cáfitor, os quais se originaram os filisteus. Canaã gerou Zidom, seu primogênito, depois Et, e os Ebuseus, os Amoreus, os Gergeseus, os Eveus,
os araceus, os sineus, os arádios, os samareus e os emateus. Em seguida, dispersaram-se as famílias dos cananeus. A fronteira dos cananeus ia de Sidônia na direção de Gerara até Gaza, e na direção de Sodoma, Gomorra, Adama e Seboim até Lesa. Esses foram os filhos de Cã, segundo suas famílias e línguas, territórios e nações. Nasceram também os filhos de Sem, pai de todos os filhos de Eber e irmão mais velho de Jafé. Filhos de Sem: Elã, Assur, Afaxade, Lude e Arã. Filhos de Arã: Rus, Ru, Jeter e Mes. Axafade gerou Salé, e Salé gerou Eber. Eber teve 2 filhos. O primeiro chamava-se Faleg, porque em seu tempo a terra foi dividida. E o seu irmão chamava-se Jequitã. Jequitã gerou Eumodade, Salefe, Assamorte, Jaré, Adurã, Uzal, Declã, Eban, Abimael, Sabá, por fim, Evila e Jobade. Todos esses são filhos de Jequitã. Eles habitavam a região desde Mesa até Zefar, a montanha do Oriente. Esses foram os filhos de Sem, segundo suas famílias e línguas, territórios e nações. Essas foram as famílias dos descendentes de Noé, segundo suas descendências e segundo suas nações. Foi a partir deles que os povos se espalharam pela terra depois do dilúvio. Toda a terra tinha uma só língua e usava as mesmas palavras. Emigrando do Oriente, os homens encontraram uma planície no país de Senar e ali se estabeleceram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e cozê-los ao fogo. Usaram tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo topo atinja o céu. Tornemos célebre todo o nosso nome, para não sermos dispersos sobre toda a terra. Mas Javé desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse: eles são um só povo e falam todos a mesma língua. Isto é o início de seus empreendimentos, e agora nada os impedirá de realizar seus intentos. Desçamos, pois, e confundamos a língua deles, para que não mais se entendam uns aos outros. E Javé os dispersou de lá por toda a face da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Por isso, a cidade foi chamada de Babel, porque lá Javé confundiu a língua de toda a terra, e de lá Javé os dispersou pela terra inteira. Esta é a descendência de Sem. Sem tinha 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade tinha 35 anos quando gerou Salé. Depois de ter gerado Salé, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Salé tinha 30 anos quando gerou Eber. Depois de ter gerado Eber, Salé viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Eber tinha 34 anos quando gerou Faleg. Depois de ter gerado Faleg, Eber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Faleg tinha 30 anos quando gerou Réu. Depois de ter gerado Réu, Faleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Réu tinha 32 anos quando gerou Sarug. Depois de ter gerado Sarug, Réu viveu 207 anos, gerou filhos e filhas. Sarug tinha 30 anos quando gerou Nacor. Depois de ter gerado Nacor, Sarug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Nacor tinha 29 anos quando gerou Taré. Depois de ter gerado Taré, Nacor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Taré tinha 70 anos quando gerou Abraão, Nacor e Arã. Esta é a descendência de Taré. Taré gerou Abraão, Nacor e Arã. Arã gerou Ló.
Arã morreu na presença de seu pai, Taré, em sua terra natal, Ur dos Caldeus. Abraão e Nacor se casaram, e a mulher de Abraão chamava-se Sarai, e a mulher de Nacor, Melga, que era filha de Arã, pai de Melca e pai de Jesca. Sarai era estéril e não tinha filhos. Taré tomou consigo Abraão, seu filho, e Ló, seu neto, filho de Arã, e a nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e partiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Mas quando chegaram a Arã, aí se estabeleceram. O total dos dias de Taré foi de 205 anos. Taré morreu em Arã.